Em primeiro lugar, eu desejo agradecer a presença de todos aqui, porque atenderam a convocação da Federação, desde as associações comerciais da Amazônia até o Rio Grande do Sul. A única delegação que ainda não está presente, mas está a caminho da Associação Comercial, é a delegação de São Paulo. Deve ter havido, porque eles tinham marcado passagem às 9 horas da manhã. Ou é falta de teto, ou alguma coisa no avião, mas daqui a pouco eles estarão. Eu reconheço o esforço que quase todas as delegações fizeram, mas a vida mesma da nação e das classes produtoras exigem sacrifícios maiores do que os que atualmente estão sendo feitos. Como os senhores sabem, esta convocação foi feita em virtude dos acontecimentos que se observam no país e que culminaram com a última crise entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Crise essa que em si mesma não oferece maior estranheza, mas que tem um grande significado face à complexidade da política nacional. No regime parlamentar, a substituição do gabinete, com dificuldades, embora às vezes é natural. Ainda há pouco tempo na França foram indicados 10 ministros, só prevaleceu a 10ª indicação. E a Itália recentemente levou 17 dias ou 18 dias sem gabinete, em virtude da eleição do presidente da República, e só depois de 15 dias é que os parlamentares conseguiram fazer a maioria em torno do atual presidente da República da Itália. Mas todos nós vimos na crise política um fenômeno muito mais grave, que é a disputa de poder, e de poder com um sentido ideológico que não se quadra muito bem dentro dos princípios democráticos, que são a razão mesma da nossa vida, e que são aqueles princípios que nós elegemos como os melhores e que pautam a nossa maneira de viver. Há uma esquerdização geral no país, se não se pode dizer com a anuência do governo, mas com a tolerância do governo e com as facilidades que o governo oferece. Os postos mais decisivos da nação estão sendo entregues a homens cuja situação ideológica é difícil de definir, a empresa do país, que é a Petrobras, com assessoria econômica totalmente de esquerda, para não falar no seu presidente. Se vamos para a Sudene, encontramos o mesmo quadro, com um superintendente também, sobre o qual pairam as maiores dúvidas quanto à sua ideologia. E esses aspectos estão preocupando realmente as classes produtoras, porque a próxima eleição não se ferirá em torno de partidos políticos. Ela vai ferir-se em torno de ideologias. E como nós temos grande responsabilidade no processo eleitoral e grande culpa pelo desvirtuamento a que ele tem sido submetido ultimamente no nosso país, e é preciso reconhecer isso, inclusive pela nossa indiferença ao processo eleitoral, pelo nosso egoísmo diante das causas da República, pelo nosso comodismo, pelas abstenções que nós observamos em todos os setores da vida nacional, abstenções essas que cerca de 90% são nos nossos quadros, porque o esquerdista ou o comunista não se abstém, mas é comum absterem-se os homens de empresa, inclusive não fazendo com que os seus filhos ou seus dependentes sejam eleitores, que é comum, inclusive aqui na ex-capital da República. São falhas que nós ou corrigimos ou estaremos concorrendo para apressar o processo a que uma minoria quer submeter esse país. De modo que, em face desses fatos, nós tivemos uma reunião que podemos chamar de cúpula. É uma palavra que está merecendo um repúdio da esquerda, né? A cúpula. Mas nada funciona sem cúpula. Nada funciona sem liderança. Quando dois homens se reúnem, no fim de 10 minutos, um
assumam ascendência sobre o outro, quanto mais em grupos, em coletividade. E a cúpula nossa são os órgãos de cobertura nacional. É a Confederação Nacional da Indústria, Nacional do Comércio, que são órgãos sindicais, e a Confederação Rural Brasileira e a Federação das Associações Comerciais do Brasil, que são órgãos civis, e por isso mesmo, com uma independência muito maior, a limitação dos órgãos sindicais, nós mesmos temos que reconhecer que ela é natural, porque decorre da lei, do próprio instrumento que criou o organismo sindical, o submete a ingerências estranhas que perturbam o processo da livre manifestação. Não que o homem seja tolhido de manifestar-se, mas é tão complexa a sua dependência dos organismos federais que, por prudência, o elemento sindical, embora seja um homem de coragem, inteiramente afinado conosco, muitas vezes ele tem que poupar-se, o que não acontece conosco, que não dependemos absolutamente, em coisa alguma, do governo federal, tanto na federação quanto na Confederação Rural Brasileira, que não é o órgão sindical. Mas, de qualquer modo, a realidade brasileira superou, inclusive, algumas divergências que havia ou poderia existir entre os órgãos civis e os órgãos sindicais. E tivemos uma reunião de cúpula há dias no Rio de Janeiro, na Confederação Nacional da Indústria, cujo presidente atual é um homem muito bem intencionado, com a presença do senhor Charles Moritz, que é o presidente da Confederação Nacional do Comércio, e que está inteiramente afinado com os nossos propósitos, com o vice-presidente da Confederação Rural, que o presidente estava ausente, o senhor Edgar Teixeira Leite, com o presidente da Confederação Nacional de Transportes Terrestres e Marítimos e com o presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasil. Dessa troca de ideias, eu sugeri uma reunião de todas as classes no Rio de Janeiro, sem temário, uma reunião para uma conversa. Para uma conversa e para uma afinação de instrumento, porque todos nós temos um instrumento, às vezes poderoso, ou executamos muito bem o instrumento, mas isoladamente. É preciso que a orquestra se afine, que todos toquem no mesmo tom. E que nós deveríamos fazer essa convocação específica, cada órgão faria a sua, e como coroamento desse esforço haveria uma reunião de conjunto, tanto da indústria quanto da lavoura e do comércio. E foi aceita a sugestão, e por isso a convocação foi feita. Neste momento, realiza-se na Confederação Nacional da Indústria a reunião do seu conselho, as suas federações estão reunidas. Na Confederação Nacional do Comércio acontece a mesma coisa. E na Confederação Rural Brasileira mesmo. Isso que eu estou dizendo aos senhores deve estar sendo dito mais ou menos nas outras reuniões. E às 4 da tarde, então, nós teremos uma reunião aqui, que será aberta por mim, com todas as delegações presentes no Rio de Janeiro, presentes. E em seguida eu darei a palavra ao general Golbery para dar uma ideia aos senhores do problema comunista no Brasil, das suas infiltrações e dedicações que vão, inclusive, surpreender alguns dos senhores. Eu não sou um homem que se preocupa com o comunismo, uma obsessão, absolutamente. Mas tem que reconhecer que eles estão ganhando terreno, sobretudo pela complacência do governo federal, sobretudo por isso. Ainda recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro uma greve política. E o governador do estado, que é um homem discutido, mas de cujo campo ideológico nós não podemos divergir, porque ele hoje é um líder nacional da democracia, fez aquilo que qualquer autoridade no país teria que fazer diante do desrespeito à lei. Prendeu em flagrante o presidente do sindicato dos rodoviários, dos chofeiros de caminhões, porque pregava a subversão, organizava piquetes
e com ele mais uns 80, e enquadrou na Lei de Segurança Nacional e mandou para a Justiça. Fracassou a greve, acabou com a greve. Dirão os senhores, bom, mas é preciso atender também às reivindicações justas desses homens, é claro. Nós nos batemos, inclusive, por isso. Nós temos que transigir. O quadro histórico nos mostra que há privilégios que nós detemos ainda e que não poderão persistir. Mas tudo isso pode ser feito dentro de princípios democráticos. Não é preciso governo de esquerda nem república sindicalista para fazer isso. O que nós não podemos fazer é legislar sobre isso. Isso nós não podemos. Aí o Congresso, o Poder Executivo, para armar o Congresso dos elementos para que ele legisle. Mas sem demagogia. Porque o essencial, e que eu tenho dito em todo lugar, o que é preciso é honestidade e propósito, é seriedade no trato das questões, das coisas públicas. E isso não há. Quando o Poder Executivo senta conosco na mesa, ou alguns elementos do Legislativo, é no sentido de fazer demagogia. Ele não está olhando a coisa em si mesma. Ele está olhando o reflexo que poderá ter a sua atuação ali dentro diante do seu eleitorado. Então as soluções são sempre aquelas que não servem ao país. Nem aos homens de empresa, nem aos que trabalham. De modo que ficou provado que o que está faltando no país, sobretudo, é autoridade. Não há autoridade no país. Criou-se o jogo de empurra na esfera federal. O presidente da República, quando convém, diz que é o primeiro-ministro, ou que é o gabinete. O primeiro-ministro diz que é o presidente da República ou o gabinete. Os ministros dizem que é o primeiro-ministro ou o presidente da República. E no fim ninguém tem responsabilidade e nós não temos a quem recorrer. Quando procuramos um ministro, é com o gabinete. Quando vai ao gabinete, o tal ministro não foi à reunião, porque estava em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E as coisas no Brasil estão nesse pé. Há um mês que praticamente não há governo no país. E ainda não existe governo porque o gabinete não está organizado. Mas que diante de todas essas coisas, de todas essas dificuldades, mas que são superáveis por nós, porque não há de ser por falta de crédito, não há de ser por causa de COFAP, não há de ser por causa de aumento de impostos, que nós nos vejamos impedidos de exercer as nossas atividades. Mas um governo de esquerda nos impede de exercer essas atividades porque ele revoluciona as bases institucionais do país. Então aquilo nós não poderemos exercer porque não haverá mais condição para a iniciativa privada nem para o direito à propriedade. Porque essa é a grande causa nacional hoje, não só do homem de empresa, mas do homem de classe média e mesmo do trabalhador que não quer transigir com esses sistemas que precisam impor muros, como a muralha chinesa na época contemporânea, para evitar que os homens que vivem dentro do seu campo ideológico procurem abrigo nas democracias. E em face desse problema, como nós podemos ter uma grande influência no processo eleitoral, sem procurar subornar, nem atingir objetivos através desse decantado poder econômico, e de que nós não fazemos uso, nós somos um elefante que nos movimentamos lentamente, não temos mesmo noção da nossa força, e eles tanto falam no poder econômico que é preciso que os homens que o representam não exerçam esse poder, mas tenham consciência de que realmente eles fazem parte do povo, integram o povo, que é o que está muito em moda hoje é falar em nome do povo, mas o povo é integrado por nós, homens de classe produtora, da classe média e das massas, porque a corrente dominante hoje no seio do governo, do executivo, são as massas. Mas as massas são a parcela do povo. O povo é o conjunto, em todas as suas gamas sociais, em todas as suas atividades. E desse povo nós fazemos parte. Não fazemos das massas, mas fazemos do povo. E o povo está acima das massas. Então é preciso esclarecer esse povo, porque ele tem sido entregue à sanha dos agitadores e dos demagogos, pelo comodismo nosso e pela indiferença que nós temos encarado até hoje esse problema que é a eleitoral. Então as duas condições que surgiram como absolutamente necessárias ao êxito de um esclarecimento do povo
é mostrar a ele que a sua abstenção, sob ser um descumprimento de dever, é altamente nocivo ao regime que ele deseja para o país. E nesses abstencionistas no país, nós concorremos com 92%, mais ou menos. A abstenção no país está aprovada em estatísticas que nos prejudicam pela nossa ausência no dia do pleito. Em cada 100 eleitores faltantes, 92 são ou de classe média ou das classes empresariais ou burguesia, como chamam os demagogos hoje. Então, o primeiro dever nosso é fazer com que a abstenção se reduza ao mínimo possível. O ideal seria que não houvesse abstenção. E o segundo é esclarecer o eleitor, no município, no Estado e aqui no Senado Federal, para que ele vote bem. Não dê o seu voto por simpatia, ou por amizade, ou por pedidos de amigos. Não queremos que ele saia da sua legenda, que nós sabemos o que é esse problema no interior do país. O PCdista é PCdista, o denista é denista. Mas em cada legenda, o eleitor pode escolher o melhor, ou por outro, aquele que esteja na nossa área ideológica, porque a eleição futura vai ser ideológica. Ela vai marcar ou o avanço da esquerda, ou a estagnação, ou um retrocesso na sua representação no parlamento. Para isso, é preciso, e logo mais nós teremos um roteiro, de todas aquelas providências que devem ser tomadas por cada homem de empresa nesse país, não só por ele, como pela a doutrinação, o pregamento que ele deve fazer no seu município, no seu estado. Isso será apresentado logo aos senhores como um roteiro. O que deve cada um fazer na sua esfera, no sentido da representação brasileira, ser realmente aquela que mais corresponda aos desejos do povo. Nós não vamos influir, nem pretendemos influir, partidariamente. Todo o nosso esforço será partidário, mas com o sentido de esclarecer, de descobrir o demagogo, de descobrir o comunista, de descobrir os processos da esquerda. E isso nos incumbe. Se nós não usarmos, não nos desincumbirmos desse dever, nós estaremos concorrendo para uma diluição do processo mais rápida ainda. Então nós seremos os grandes responsáveis de amanhã diante de nós mesmos. Ou nós saímos desta justa acusação que nos é feita de comodismo, eu reputo justa, porque há realmente o comodismo. Nós tomamos parte numa reunião com o mestre, e depois vamos para nossas casas comerciais e com que nos esquecemos de que a vida não gira apenas em torno daquele interesse, mas para que aquele interesse se exerça, se observe, é necessário que nós nos preocupemos da vida em si mesmo. E essa preocupação nós não temos tido. E eu lamento não estar aqui a delegação de São Paulo, que deve estar chegando, porque num estado em que mais se observa isso é no estado de São Paulo. Os homens de São Paulo como que desconhecem que fora do lucro haja alguma coisa com que a gente deva preocupar-se. E isso está em função da riqueza mesmo. Quanto mais rico o indivíduo ou a coletividade, mais indiferente ele fica à sorte dos demais ou aos problemas que deveriam merecer sua atenção. É uma verdade que nós precisamos acusar entre nós mesmos. Porque um dos nossos males é querer esconder aqueles defeitos que são visíveis a todos. Nós ficamos como um avestruz, esconde a cabeça e acha que ninguém vê. Não, todo o homem interessado, o político, o homem que trabalha, que vive de salário, o burocrata, ele tem os seus binóculos assestados para o nosso procedimento. E aquilo que nós queremos esconder está sendo observado por eles. Então as acusações que pesam sobre nós, algumas delas são verdadeiras. E como nós não corrigimos esses defeitos, essas lacunas, propiciamos elementos como esse documento dos cardeais e dos bispos, que é uma verrina tremenda e injusta, porque ele atribui à maioria dos homens de empresa um apetite insaciável no que se refere ao lucro, e que levou
as classes já publicaram o manifesto. Eu não sei se os senhores conhecem, que é a resposta aos bispos, não sei se todos leram. Não acho que nem todos leram, eu vou pedir ao secretário que lê esse documento, que saiu hoje na imprensa, sairá em todo o país. Amanhã deve estar no Sul, em São Paulo, Minas. Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Rural Brasileira e Federação das Associações Comerciais do Brasil. A nação. Tomando conhecimento da declaração da Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Rural Brasileira e a Federação das Associações Comerciais do Brasil sentem-se no dever de vir a público para prestar esclarecimentos sobre o problema da inflação e dos lucros das classes produtoras. Todos os que defendem o regime democrático, levado às suas últimas consequências, lutam basicamente por objetivos coincidentes com os que a Igreja Católica acaba de sintetizar nas conclusões da Conferência Nacional dos Bispos. Com a devida vênia, releva notar, todavia, que os pormenores do diagnóstico apresentado merecem viva retificação. Os próprios eminentes signatários das conclusões da conferência reconhecem que a técnica econômica escapa ao seu alcance. É precisamente uma reformulação dentro dos princípios da boa técnica que as classes produtoras se veem obrigadas a apresentar para que a terapêutica recomendada pelos representantes da Igreja não reverta contra os superiores interesses que os inspiram. O Memorial dos Bispos aponta a ganância das classes produtoras como responsável primordial pelo agravamento das condições de vida, relegando para segundo plano a verdadeira causa. O que fomenta os lucros abusivos e a especulação irrefreada que realmente existem em alguns setores é algo de fundamental provocado pelo poder público, o aumento desmedido da demanda monetária, alimentado pelos enormes déficits da despesa. Quando um país se defronta com um orçamento desproporcionadamente desequilibrado como o nosso, não há alternativa capaz de conduzir aos objetivos da justiça social. A solução está em atacar as causas e não os efeitos. E isso exige principalmente que o governo ponha paradeiro às suas despesas supérfluas, empenhando-se simultaneamente em severo esforço de melhoria dos métodos de arrecadação. Sem tal saneamento financeiro, tudo que se tentar em matéria de combate à inflação será mera busca de bodes expiatórios. O governo insurge-se contra os especuladores, mas é quem realmente os alimenta ao manter seus fabulosos déficits orçamentários. O que se tem feito de sério no Brasil em matéria de combate à alta incessante dos preços? Infelizmente, as medidas até agora se têm reduzido à repetição de meros slogans demagógicos que em nada atenuam o problema da carestia e que apenas servem para agravar as tensões sociais. São os controles de preços numa época em que se emite cerca de 1 bilhão de cruzeiros por dia para fazer face ao desequilíbrio financeiro. São as investidas contra as classes produtoras, explorando as ilusões da rentabilidade criadas pela inflação e, na realidade, absorvidas na reposição de estoques e equipamentos. São certas medidas governamentais que ainda mais agravam os custos de produção, desenvolvendo a mais irreversível forma de inflação, que é a inflação de custos. São os obstáculos intransponíveis à livre comercialização dos gêneros alimentícios. São campanhas que procuram atribuir ao capital a origem dos nossos males, tentando desviar a atenção do povo das verdadeiras causas da inflação e do subdesenvolvimento. É o paternalismo estatal, culpado em grande proporção dos nossos déficits públicos, empregado como instrumento de suborno eleitoral. É a deturpação de conceitos idealistas, como o do nacionalismo, posta a serviço dos objetivos mais espúrios. É a ausência de uma política agrícola visando ao fomento da produção, sobretudo de subsistência, a medidas adequadas para a melhoria do poder aquisitivo e das condições de vida do homem rural. As classes produtoras são as primeiras a reconhecer a premência das reformas de base. É indispensável, porém, que essas reformas se conduzam no sentido socialmente desejável de corrigir os desequilíbrios distributivos do nosso desenvolvimento, nunca servindo como pretexto para a consecução dos objetivos da ação subversiva. E dentre as reformas de base, a que maior prioridade merece, a que tem sido sistematicamente omitida por todos aqueles que as pregam com objetivo inconfessáveis, é a correção do desequilíbrio financeiro do governo, cuja causa das maiores aflições hoje impostas ao povo brasileiro. As classes produtoras do Brasil, sempre empenhadas na preservação dos nossos estilos de vida cristã
e das instituições democráticas não podem aceitar a crítica severa e indiscriminada que lhes foi feita. Querem, como a Igreja, combater as causas reais da situação aflitiva com que nos defrontamos, e não apenas os seus efeitos. Condenam, como a Igreja, os que especulam e não dignificam a livre empresa, que Sua Santidade o Papa João XXIII reconheceu como apanágio dos regimes democráticos, quando proclamou na encíclica Mater e Magistra que onde ela perece, as ditaduras se instalam. Não podem, por isso mesmo, e sem quebra do sincero respeito que lhes merecem os altos dignitários da Igreja, deixar de lamentar a acusação generalizada que se contém na declaração da Comissão Central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As classes produtoras apelam às suas eminências para que reexaminem as causas autênticas da crise que assoberba o povo, na certeza de que elas, irmanadas nos mesmos propósitos morais e espirituais, não faltarão à democracia cristã e ao Brasil. José Ramos Torres, presidente em exercício da Federação das Associações de Comércio e Indústria do Ceará. Meus senhores, ouvi com muita atenção a exposição de Sua Excelência, eu sou o presidente da Federação do Comércio, Dr. Rui Gomes de Almeida. E tive, francamente, com muita segurança, o clima atual que atravessa a vida nacional, dentro do seu conjunto sócio, político e econômico. Mas venho eu do norte ou do nordeste deste país, venho do Ceará, terra que todos já bem conhecem através da sua história, que se constitui de uma força de resistência admirável, através mesmo do século, demonstrando com grande segurança, força e valentia o que é um Estado que vive não só dando afirmação da formação dos seus homens, como também trazendo aqui ao sul e ao norte do país tudo aquilo que ele realmente produz, não só através de seus homens, como através da sua própria indústria, como através da sua própria produção nacional, estadual. Ouvi atentamente os motivos desta nossa reunião. E como muito bem disse o senhor presidente, esta clarinada teve já agora uma repercussão diferente das outras que são, muitas vezes, soltas, porque todos nós aqui chegamos, acorrendo a este apelo, a esta notificação, no desejo de dar a nossa contribuição forte, enérgica e decidida numa reestruturação desta situação em que se debate a nação. Como muito bem disse Sua Excelência, tudo isto resulta de quê? De falta de autoridade. Esta falta de autoridade perturba aqui na capital da República, nesta Guanabara, ex-capital da República, todo o seu desenvolvimento, tudo aquilo que ele apresenta realmente de cartão de visita da nossa querida nação. São Paulo é o estado privilegiado através dos seus homens. É realmente essa força que sacode a nação e que por isso mesmo nós temos que admirar. Mas vejamos nós o Nordeste. Vejamos nós esse Ceará, que todos Vossa Excelência conhecem bem de perto, que é força e que também produz e que também pesa na balança econômica da nação. Li, ao viajar ontem para aqui, para assistir essa reunião, num dos jornais da minha terra, um assunto que devo trazer, senhor presidente, com devida vênia, ao conhecimento de todos os senhores que aqui estão presentes.
chocante, perturbador, e que deve merecer a nossa repulsa quando todos nós aqui jogamos continuadamente a aliança para o progresso, ajuda justamente aos estados subdesenvolvidos, porque é que nós vamos tomando conhecimento, como tomei ontem, posso dizer, isso aí é meia-noite de minha terra, viajei toda essa noite e aqui cheguei, não sou homem novo, todos sabem, veio facilmente, eu tenho um pouco de idade. Aqui encontramos. Denox não fará compra ao comércio de Fortaleza. Não somente o Denox, mas todas as repartições públicas federais, mas não mais realizarão suas compras no comércio de Fortaleza, por força da criação, no Rio de Janeiro, do Departamento Federal de Compras, com agências apenas nas cidades de Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza. Todo e qualquer... Lembraram de Belém. Graças a Deus que se lembraram de Belém. Toda e qualquer compra somente poderá ser efetuada nestas agências, cujos órgãos funcionarão em 2 expedientes para atender às repartições de todo o país. Muito ligeiramente, senhor presidente, ainda há pouco, eu fiz aqui quase que um histórico, uns itens, para que os senhores tomem conhecimento que se apresenta em torno disso. Por que localização do Denox em Fortaleza? Essa localização do Denox em Fortaleza visou não só colocá-lo no centro geográfico por obras, como também beneficiar o sacrificado comércio local. Segundo, a centralização das compras em escritórios longe das obras que estão sendo efetuadas podem prejudicar o andamento para as mesmas, mormente no país onde existe não só grandes dificuldades de transporte, como possui uma máquina burocrática muito emperrada. Terceiro, mesmo sem a existência desses escritórios, as repartições públicas sempre adquiriram mercadoria de grande vulto nos centros produtores. Quarto, o barateamento por aquisição feita pelo serviço público seria conseguido com mais eficiência, através de liberações das verbas em tempo útil, de modo a possibilitar as compras à vista, o pagamento em curto prazo. O que se deveria preferir era a atualização do Código de Contabilidade Pública da União, que, sendo de 1922, não mais atende à realidade atual. Os planos de economia elaborados pelo Poder Executivo dão origem, às vezes, à liberação de verbas nos últimos dias do ano, para a prestação de contas até 31 de dezembro, obrigando as repartições a adquirirem materiais para serem estocados, e, a mais das vezes, obrigando o chefe de repartições a se expor e dando como recebido um material que ainda não chegou a mostrar. Sétimo, quando o governo federal pleiteia ao programa da Aliança do Progresso, para o Progresso, ajuda para a recuperação do Nordeste, este mesmo governo estabelece uma discriminação inconcebível para alguns estados dessa própria região. Senhor presidente, não sei se era oportuno o que eu aqui deposito em mão de Vossa Excelência, mas é que eu quero deixar registrado, não só um protesto. Por que é que se pensa somente este governo aqui, nesse centro aqui dentro dessa capital, e esconde ou esquece, digo melhor, nós lá de fora, nós que vivemos, que subsistiremos, pode ficar certo, Vossa Excelência, nós vemos um tempo de Pério Coelho, que ficou com as suas familiares, levado e devorado pela seca. Mas o que é o Ceará? O que é o Nordeste? É uma força que merece admiração desse sul. É uma força que merece realmente para todos aqui. Admiração porque os meus homens estão aqui dentro do comércio dentro da indústria. Eu li há pouco dia Hermílio de Moraes. Da onde ele veio? Pernambuco. Eu vejo aqui no Souza Carvalho. Da onde eles vieram? De Pernambuco, do Ceará. Eu sou Vasconcelos. Da onde ele veio? De Paraíba. E tudo isso veio os senhores que são sulistas, que a força existe lá dentro, trabalhando, organizando e conduzindo realmente tudo que é economia do nosso querido Brasil. E através desta resposta elegante, cheia de nobreza,
o mundo eclesiástico da minha terra. Eu lembro-me e recordo-me de Roquem. Como ele citava uma das suas melhores obras, através realmente de uma das concepções magníficas. A ação do sacerdote, a ação do padre. Padre que era realmente o representante de Cristo. Dizia ele dentro daquela obra. E aquele padre do povoado, e aquele padre daquela cidadezinha atrasada do município, como ele fazia e pregava a santa religião do Nazareno, como se o via ajoelhado nas suas pregações, formando ele um espírito humano entre o povo da sua aldeia, unindo, conduzindo realmente para uma reflexão maior de humanidade, unindo-se a seus próprios semelhantes dentro do sofrimento e das suas angústias. Não era absolutamente a pregação para as elites, realmente as elites, que só se admiram hoje dos espíritos da passarela, onde a mulher se exibe nua, completamente nua, como se nós pensássemos do sexo, para viver realmente e fluir prazeres diferentes. Pois bem, é o que nós devemos dizer a eles: voltem para as suas igrejas. Lá dentro, pregue aquilo que nós desejamos, que nós nos ajoelharemos aos pés do Criador, pedindo também que olhe para o Brasil, que encontrará realmente dentro dos homens da indústria do comércio tudo o que eles puderam dar em benefício do surgimento nacional. E ainda, muita coisa a se dizer, senhor presidente, meus senhores. Agora nós estamos vendo imposto de renda. 10 bilhões para os municípios. Eu acredito que a aplicação desses 10 bilhões nos municípios do Sul seja uma realidade, sejam realmente verdadeiros. Eu creio, mas não nós. São as verdadeiras funções políticas. O dinheiro empregado para eleger quem? Aquele que deveria gastar de certo no calabouço, numa cadeia, como contrabandista, como avançado, realmente no direito da nação. Pois bem, esse dinheiro não vai em benefício desse município, não é bem aplicado. Não há subdesenvolvimento, senhor presidente, meus senhores. Há, sim, má aplicação dos dinheiros públicos. Não se aplicam bem os dinheiros públicos. É uma eterna demagogia. O dinheiro que é reservado e tem que ser aplicado nele naquele serviço sai para a mão dos avançadores, daqueles que se amoedam e que se sentam na mesma mesa, que se sentam realmente os elementos mais representativos da nação. É contra isso que nós também devemos pregar. E mais que tudo, senhor presidente, eu vou lembrar e sugerir a Vossa Excelência, precisamos que daqui saiam os representantes em pequenos grupos, não para receber banquetes, mas para que possam também instruir, para que possam dar realmente a norma do trabalho que deve ser desenvolvido em benefício das eleições que vão chegar a 7 de outubro. Aí então, teremos que despertar as massas, teremos que despertar realmente essa massa para saber votar. E dizer lá fora também no meu estado, o que me admira aqui? Aquele padre ao lado de um comunista, pregando, falando, por que ele não vai para a igreja? Isso se vê no meu Ceará, isso se vê no meu Pernambuco. Mas, senhor presidente, a Vossa Excelência, a minha admiração, pelo que aquilo que desfralda nesse instante, que é necessário a nós, homens do comércio, a nós, força construtiva da nação, para sorver realmente a dignidade nacional. Com a palavra, o senhor Paulo de Almeida Barbosa, presidente da Senhor presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasil, meus companheiros das associações comerciais de todo o Brasil, devo-lhes uma explicação e este foi o motivo de haver solicitado a palavra. Aqui viemos, convocados há alguns dias, sem saber exatamente o motivo desta reunião. Havia eu já, há cerca de 15 dias, assumido um compromisso com a Associação Comercial de Minas para hoje, em Belo Horizonte, em comemoração à data do comerciante, que todos celebramos a 16 do corrente, pronunciar uma conferência
em que expusesse aos companheiros de Minas Gerais as nossas ideias a respeito dos problemas da conjuntura nacional, problemas estes, que eu hoje lá irei com desassombro, com coragem, dissecar, e que são aqueles que ora também nos preocupam. Devo, portanto, desculpas aos companheiros de não poder hoje à tarde estar aqui com todos na discussão e na deliberação de tão palpitantes assuntos que são para nós a preocupação cotidiana e máxima de nossas vidas. Mas o meu substituto, o primeiro vice-presidente Daniel Machado de Campos, aqui permanecerá e estará apto a, em nome de São Paulo, votar aquilo que for necessário. Esta reunião hoje enche-me, e essa possibilidade de lhes falar, de uma dupla alegria. Em primeiro lugar, porque estamos exatamente na Semana do Comerciante. E nenhuma oportunidade teríamos melhor para enaltecermos, para defendermos, para procurarmos engrandecer a classe que representamos, tão vilipendiada, tão caluniada, tão combatida neste momento por todos os recantos do país. Por outro lado, já tive oportunidade, com grande prazer, de conviver com muitos dos companheiros em várias reuniões de classes produtoras, mas é a primeira vez que aqui e com eles participo de uma reunião na qualidade de presidente da Associação Comercial de São Paulo. Isto é para mim, portanto, um motivo de muita satisfação. Sabem os senhores, ou conhecem a maioria, que recentemente disputamos na Associação Comercial de São Paulo eleições para a nova diretoria. E a bandeira que havíamos desfraldado em fins do ano passado, que serviu de tema para a nossa campanha à presidência e que viu coroada por uma expressiva e grande quantidade de votos nas eleições que se referiram a 20 de março, essa bandeira era exatamente a temática que hoje nos preocupa e que vai ser objeto de nossas deliberações. Sustentávamos, não como novidade, porque aqui na última reunião das classes produtoras o assunto já fora debatido e bem encaminhado à deliberação dos comerciantes do Brasil, afirmávamos que o comércio e as classes produtoras, mais do que os problemas econômicos que no passado e até então eram a preocupação maior de suas entidades de classe, precisava urgentemente, inadiavelmente, dar ênfase maior aos problemas sociopolíticos. Embora na base as nossas entidades se tivessem formado e existissem para defender os interesses da classe e os interesses do país no setor da economia, entretanto, o entrelaçamento dos problemas, a influência cada vez mais acentuada que os fatores sociopolíticos vinham trazendo para a solução dos problemas econômicos, estava a exigir de nós uma tomada de posição muito mais nítida, muito mais forte e uma ação corajosa e decidida para enfrentar os problemas sociais e políticos com que o país hoje se debate. Esta bandeira recebeu a consagração dos comerciantes de São Paulo, dos quais cerca de 10 mil participam do quadro associativo da Associação Comercial. No prosseguimento dessas ideias, do combate por essas ideias, não esmorecemos. E, na ordem de considerações que o senhor presidente fez, posso dizer-lhes que, ainda agora em São Paulo, comemorávamos e estamos comemorando a Semana do Comerciante com solenidades diárias, em que presidente, vice-presidentes e diretores da Associação Comercial de São Paulo procuram, sem tréguas, sem descanso,
enaltecer, defender e elevar a pessoa do comerciante na comunidade paulista. Possui a Associação Comercial de São Paulo 7 sedes distritais, em bairros importantes onde o comércio é maior na capital. Em todas essas 7 sedes distritais tem se realizado, em dias desta semana, à noite, grandes festividades em que o comerciante é elevado e é elogiado pela sua ação como elemento integrante da comunidade local onde essa sede se situa. Não descansamos com isto. Vamos a Belo Horizonte levar a palavra do comércio de São Paulo no mesmo sentido. É, portanto, preocupação nossa cotidiana esta ordem de ideias em que se situa a reunião de hoje. Há cerca de um mês, a diretoria da Associação Comercial de São Paulo havia deliberado lançar um manifesto ao povo e aos seus associados, examinando em profundidade a situação nacional, criticando, acusando, se preciso, e com coragem, os responsáveis, e propondo medidas que, ao seu ver, são de urgência indispensável para sairmos desta situação que os todos conhecem e que, por agora, num compasso de espera, parece que melhorou. Este documento, redigido, abordava a situação sociopolítica, tratava da inflação, que é a base de todos os nossos males, ao nosso ver, procurava explicar com aquelas tão elementares noções de economia que só os cegos ou os interessados não querem ver, as causas das crises de abastecimento em São Paulo, que foi o primeiro lugar afetado, na Guanabara e em outros centros populosos do país. Crise provocada, crise dirigida, crise continuada pelas autoridades que a isso levaram o povo para trazer o desespero e procurar o desassossego e a inquietação das massas, e concluía a associação, ou pretendia concluir, mostrando que os remédios estavam no legítimo exercício da vida democrática. Legítimo exercício da vida democrática só se obteria pela reforma da legislação eleitoral. Entretanto, meus senhores, senhor presidente, a fluidez dos acontecimentos neste último mês, transformando-se dia a dia, faziam com que esse manifesto tivesse de ser revisto cada 2, cada 3 dias. E, enfim, até hoje, não o divulgamos. Não o divulgamos porque, em parte, nos momentos mais agudos das crises, não quisermos pôr mais uma acha na fogueira em que o país estava prestes a se afogar. Mas o nosso pensamento é nítido, está já redigido e procura diagnosticar e cauterizar as chagas da nossa vida política e social. Em Belo Horizonte deverei abordar esses temas, e se for publicado o que eu lá disser, os senhores verão que o nosso diagnóstico já existe e os nossos remédios também aí estão. Congratulo-me, portanto, com o presidente pela iniciativa, que nós ignorávamos qual fosse, de debater hoje estes problemas e procurar dar, através de diretrizes para a política até 7 de outubro das nossas classes, o meio que será, ao nosso ver, importantíssimo de solucionar parte dos nossos problemas. Com relação, e voltaremos logo mais a esta parte, com relação, senhor presidente, às suas referências ao manifesto dos eminentes príncipes da Igreja brasileira e na persuasão de que este seria o tema da nossa reunião, tal a importância que se reveste esse documento perante a grande nação católica que é o Brasil, a maior nação católica do mundo, onde 3 cardeais e mais 4 ou 5 bispos saem a público para chamar as classes produtoras da indústria, do comércio e da lavoura de vorazes, de gananciosos, de ladrões. Muito pensamos
antes de tomar qualquer atitude. E julgamos que, em princípio, entrar a dialogar com os bispos, discutir com os príncipes da igreja, seria servir ao comunismo. Porque era mostrar que do nosso lado, do lado do centro, dos conservadores, dos cristãos, havia a divisão que eles tanto procuram. Entretanto, senhor presidente, lendo hoje no avião a resposta que os jornais publicam, assinada por Vossa Excelência e pelos outros 3 presidentes das entidades sindicais de cúpula do país, não podemos deixar de louvar, em nome da Associação Comercial de São Paulo, a resposta que foi dada. Serena, delicada, mas corajosa e incisiva. Julgáramos que fosse melhor o silêncio, porque, como disse, não queríamos mostrar a divisão do nosso lado. Entretanto, aceitamos e aplaudimos a manifestação. Ela merece o nosso apoio e o nosso endosso. Vamos divulgá-la em São Paulo para que todos possamos ver, nós do comércio de todo o Estado, que a palavra dos príncipes da igreja está baseada no equívoco, que eles mesmos reconhecem. Estão mal assessorados, não conhecem a economia e, portanto, não deviam entrar em seara da qual não podem participar. Tratem de teologia, primeiro, que para isso aprenderam nos seminários e nas faculdades. Mas quando quiserem entrar para o campo da economia, vão estudar primeiro e não se deixem assessorar. E não se deixem assessorar por alguns fradecos que andam aí, que estão vestidos de branco quando são dominicanos, de preto quando são de outras confissões, mas por dentro estão vermelhos. Com a palavra, senhor Renato Reis, é para encaminhar o encerramento da... Senhores presidentes, não cabem mais discursos. O que cabe é realmente acreditarmos naquilo que nós desejamos fazer. Se não tivermos alma, se não tivermos mística naquilo em que nós desejamos fazer, se pensarmos que vamos apenas comprar uma opinião pública, se não acreditarmos de fato que estamos defendendo uma bandeira, então, meus companheiros, seria melhor não termos nesta tarde tido este encontro. Nós precisamos, meus companheiros, é termos a certeza de que baterá em nossos corações a mística da abertura da pátria brasileira, que só pode ser grande dentro de uma democracia. Meus senhores, as classes produtoras nacionais estão diante de um fato inédito no país. É a reunião de todas as atividades econômicas do país em torno de um problema que aflige a nação neste momento. E nós, homens que eventualmente lideramos setores das classes produtoras, temos que confessar a nossa satisfação por vermos aqui reunidas todas as lideranças nacionais, estaduais e muitas municipais das classes produtoras em todo o território nacional, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul. Creio mesmo que é a primeira vez que isso acontece no continente latino-americano, no continente americano. E na América Latina tem certeza de que nunca espetáculo como esse foi observado. É uma sintonia dos homens responsáveis, de qualquer maneira, por um setor, por uma parcela da opinião pública e daqueles que, eventualmente, têm que enfrentar os óbices e as dificuldades que se criam no país, as atividades da produção. Temos entre nós 18 federações rurais do Brasil, que, por sua vez, reúnem em torno de si cerca de 2.000 associações rurais, espalhadas por todo o território nacional. Aqui estão representados todos os sindicatos
de indústria, de comércio, de atividade de transporte e de quaisquer outras atividades, inclusive bancárias, espalhadas por todo o país. Aqui estão representadas cerca de 500 associações comerciais, distribuídas também por todo o território nacional. E mais, pela primeira vez, e há cerca de 20 anos que nós lidamos com reuniões de classes produtoras, sentimos uma compreensão total do problema que deve ser ventilado hoje, não tendo havido mesmo a menor discrepância quanto à legítima interpretação que se deve dar aos fatos que estão sendo observados no país. Realmente, o mundo livre está enfrentando enormes dificuldades, sobretudo em face dos falsos slogans sustentados pelas correntes de esquerda e de extrema esquerda que lutam com ele e ao qual ele enfrenta para a sua sobrevivência. E nesse mundo livre, nós temos vivido e queremos continuar a viver. Mas isso não implica em desconhecer que as ameaças que pairam sobre esse sistema de vida que nós elegemos como o melhor. E diante dessas ameaças, as classes produtoras do país aqui se reúnem para uma conversa informal, para um afinamento da orquestra, porque não é mais possível que nós continuemos cuidando dos nossos negócios e não dispensando grande parte do nosso tempo para os problemas de cuja solução nós dependemos para que possamos gozar do privilégio de viver a maneira que melhor nos pareça. Temos que confessar que a tônica dos homens que têm alguma coisa nesse país tem sido a do comodismo. Mas os fenômenos observáveis no país hoje não permitem mais esta indiferença para aqueles problemas imediatos e que devem merecer, que deveriam merecer e que nunca mais os dois devem merecer a nossa atenção. Mas tudo que se tem feito no país até hoje, dificuldades enormes da produção, nós temos podido contornar. A expansão da indústria tem se dado, não obstante todas as dificuldades. A agricultura se mantém, embora precariamente, mas se mantém. E as atividades comerciais continuam a representar o seu papel na distribuição. Mas se der aquilo que é objeto da nossa preocupação hoje, não sei se será possível amanhã nós concluirmos do mesmo modo. Em face disso, Domício Veloso, Charles Moritz, Iris Meinberg, Paulo Ferraz, enfim, todos os homens que representam órgãos de âmbito nacional e que estão aqui nesta mesa, houveram por bem fazer uma convocação nacional das classes para que elas dessem um balanço em torno das ameaças que pairam sobre o regime democrático. O que caracteriza a democracia é, antes de tudo e sobretudo, o direito à propriedade. Dizem os reformistas que é preciso que se faça uma revisão em torno do conceito da propriedade. E acho que nenhum de nós está contra essa revisão do conceito. Mas o que nós estamos contra, e que realmente está no bojo desses que pregam a necessidade dessa revisão de conceito,
é a necessidade absoluta da manutenção do direito da propriedade. Porque se desaparecer o direito da propriedade, desapareceu a democracia, porque a sua legítima representação está nessa conquista do homem através dos séculos. E esse princípio está ameaçado. Não sou pessimista a ponto de achar que nós estamos já descendo a montanha, absolutamente. Mas há o risco de nós passarmos a descer a montanha. Então, estes homens que eventualmente estão à testa desses órgãos acharam que é preciso fazer um esforço nacional, que o homem de empresa abandone um pouco os seus negócios a fim de apagar um princípio de incêndio que existe em nossa casa e que deve ser sobreposto a todas as demais deficiências que nós notamos nela. Uma cozinha mal suprida, uma sala de visitas exigindo reparos, tudo isso se tornou secundário e que no nosso caso seriam impostos, taxas, dificuldades, uma legislação inadequada. Tudo isso deve ser posto de lado face à ameaça que existe, proporcionada pelo princípio de incêndio, e que a nós incumbe, pelo menos, concorrer para apagar. O nosso dever é esse. Mas como alcançar isso? E é a razão principal que nos levou a conclamar os senhores todos a abandonarem os seus negócios nos estados e a que virem para essa conversa. Nós estamos diante de uma demagogia diversificada. Todos nós sabemos, e nenhum de nós defende, a elevação de preços. Mas a elevação de preços é uma consequência do princípio inflacionário predominante no país. E os reajustamentos se fazem em função dessa realidade, com a qual nós não estamos de acordo, a qual nós condenamos, mas nem por isso deixa de ser uma realidade. Mas a demagogia acha que essa realidade, que é observada na indústria, no comércio, nos serviços, no salário, nas taxas, nos impostos, quando chega na agricultura, não deve existir, porque os povos dos grandes centros de consumo precisam comprar gêneros de subsistência a preços baixos. Então nós estamos aí com milhões de sacas de arroz no Rio Grande, órgãos federais disputando com estaduais, porque o federal acha que é preciso dar arroz a preço mais baixo ao consumidor do Rio de Janeiro e ao de São Paulo, e ignorando que esse vendedor de arroz é o comprador de amanhã, e o que ele vai comprar foi reajustado em face dessa realidade que nós condenamos. Então há um desajuste tremendo, a começar por aquilo que é básico, porque sem uma indústria, sem uma agricultura forte, nós não teremos uma indústria forte, nem teremos uma rede comercial forte. Então nós estamos aqui não apenas para tratar de um interesse específico, mas de um interesse que, antes de todo e qualquer interesse, é básico ao bom funcionamento dos demais interesses, que é o interesse da agricultura, que está na berlinda no momento. Porque a sonegação do arroz, por parte dos órgãos federais que forçam a permanência do arroz no centro de produção, a carência de fato do feijão por fenômenos climáticos, está fazendo com que o consumidor procure substitutos para a sua alimentação. Então está havendo uma corrida desusada a carne, a ovos, a charque, e a batata, e a elevação dos preços está se dando também nesses setores que estão com abastecimento normal. Isso tudo está pondo em xeque o comércio como aquele que tem o contato com o consumidor. E a agricultura como querendo preços desumanos, porque ele desconhece que as grandes concentrações populacionais no país, que estão no Rio e em São Paulo, não podem pagar preços que estejam, embora reconhecendo, enquadrados na curva nacional de preços, mas que esses devem ser beneméritos da nação, mas não reconhecem que essa benemerência deva haver também quando eles passam ao comprador. Então há esse desajustamento. E o caso em foco maior é este, porque faz parte de um dispositivo que hoje nós estamos certos de que não se pode atribuir à ignorância, mas há um propósito. Há um propósito de perturbar. E diante desse propósito,
nós que não representamos as Forças Armadas, cuja arma é o argumento, é o fato, nós tínhamos que nos reunir para uma troca de pontos de vista, assentarmos uma orientação geral no país, qual deve ser realmente o papel do homem de empresa, esteja ele onde estiver, no mais recôndito município do país, ele tem um papel a representar, apenas ele não sabe em que tom deve tocar, acompanhar a orquestra. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dizer em que tom nós vamos solar, a fim de que todos os demais acompanhem e haja harmonia. O que nos ocorre como essencial, e há um roteiro que vai ser lido aqui daqui a pouco, são dois aspectos que ocorrem logo. O primeiro deles é a abstenção que normalmente se observa no processo eleitoral. E está aprovado hoje que em cada 100 abstenções, 90 a 92 são dos nossos quadros. Porque a esquerda e o comunista não se abstém, ele vai votar. Então é preciso que haja um esforço no sentido de que essa faixa se estreite. Eliminar seria o ideal, mas é muito difícil. Mas pelo menos que caia para 40, para 30, para 20 a abstenção e não fique em 90. O segundo aspecto é, embora apoliticamente, porque nós que vivemos dentro da realidade temos que reconhecer como realidade que nesse país afora há a paixão partidária e que se localiza nas legendas partidárias. De modo que querer modificar um eleitor do PSD a ponto de levá-lo para o DN é uma tarefa muito difícil. Ou dar o DN para o PDC, ou do PDC para o PL. O essencial é fazer com que o indivíduo vote na sua legenda, mas escolha o candidato em que vai votar, de modo que ele corresponda àquela área ideológica em que nós achamos estar a melhor solução para o problema brasileiro. Esses são os dois aspectos que preponderam no exame superficial. Ao lado disso, uma propaganda de esclarecimento que deve ser feita nacionalmente, mas nos estados e nos municípios, ela deve ser ampliada através de um trabalho perseverante, persistente, dos homens de empresa responsáveis nesse setor, e nós pretendemos distribuir 2 filmes sobre o papel do comunismo no mundo, e dentro de um mês e meio, todo o território nacional, através das cadeias de distribuição, estarão levando esse filme à exibição nos cinemas que estão espalhados por todo o país. É propósito também nós gravarmos um ou mais videotapes com homens de alta influência na opinião pública nacional, pelo seu talento, pela sua coerência pública, pela sua honestidade e propósito. E esse videotape, depois de exibido no Rio ou em São Paulo, será distribuído nas capitais do país, onde há estação de televisão, para que os demais brasileiros tomem conhecimento qual é o conceito que A ou B faz do sistema democrático, quais as ameaças que realmente pairam sobre ele. Enfim, uma campanha de esclarecimento supletiva, porque a mais eficiente é a pessoal, é do homem de empresa junto aos seus companheiros e aos homens da classe média, enfim, ao homem da sua rua. A campanha tem que ser encarada como um esforço máximo. Em cada rua deve ter um soldado da democracia, ou seja, um homem de empresa, esclarecendo o comércio, a indústria, os homens de boa vontade desta rua, o porquê que ele não deve abster-se e por que ele deve escolher um bom candidato. Essas foram as razões que ditaram esta reunião. Mas antes de nós darmos a palavra ao doutor Jorge Melo Flores, para que ele entre no roteiro, é necessário que os senhores ouçam uma exposição feita pelo general Boveri, que é um grande estudioso do problema e da infiltração comunista no país. Ele está presente e eu quero dar a palavra a ele, antes agradecendo a presença dos senhores, porque sei do esforço que todos fizeram no sentido de estar aqui presente a essa convocação. Muito obrigado. Senhores, nós ouvimos pronunciamentos de quase todas as regiões do país, quase todos repisando conceitos que nós temos emitido
e que estão, de uma maneira geral, na consciência de todos nós. Nós não ignoramos os sofrimentos do Nordeste, nem as deficiências de Mato Grosso, nem o que Goiás precisa. Nós estamos cônscios das nossas necessidades, mas precisamos ficar cônscios também das nossas deficiências. E a maior delas decorre de uma afirmativa de Lenin e que nós até hoje não desmentimos, de que a burguesia cava diariamente a sua sepultura com a sua omissão. Isso é uma verdade que tem desafiado o tempo e que nós não procuramos, não fizemos o menor esforço no sentido de desmentir. E essa reunião de hoje, eu confesso aos senhores que é a última tentativa que eu faço no sentido de alertar as classes produtoras do país para desincumbirem-se, não dos seus direitos, mas dos seus deveres também, porque ao lado de direitos há deveres a cumprir. E um deles é o de tornarem-se os homens da produção soldados de uma causa que nós temos que defender, porque ela nos foi transmitida pelos que nos antecederam na vida política do país, que é a causa da democracia. É preciso que o homem de negócio não se mova apenas quando se trata da elevação de taxas ou de impostos. É preciso que ele se mova também para defender aquilo que tem sido o orgulho da civilização ocidental, ou Estado democrático. Infelizmente, eu estou aqui presidindo esses trabalhos e estou observando as mesmas fisionomias que eu tenho observado em inúmeras reuniões a que eu tenho presidido. De modo que há um certo alinhamento dos que participam da reunião no sentido da responsabilidade que deve caber a cada um. E há no meu espírito uma certa dúvida no sentido do resultado que essa reunião irá alcançar. Uma coisa eu asseguro aos senhores: nós estamos diante do último trem para Berlim. Se nós não o tomarmos e não vencermos esta batalha de outubro, o regime em que nós acreditamos está com a sua sorte selada. E se nós conseguirmos vencer a etapa de outubro, precisamos fazer uma revisão nos nossos processos de participação na vida humana do país. De modo que não se trata apenas de fazer esforços para formar uma maioria centrista na Câmara dos Deputados. É preciso que nós façamos uma revisão de conceitos, um exame de consciência, no sentido de atender às necessidades eminentemente mínimas dos homens que nos ajudam a ganhar e a manter esse país grande e próspero como nós desejamos. Mas que é preciso que os homens saiam daqui transformados em soldados de uma causa, não de uma causa imediatista que lhe possa proporcionar ou segurar-lhe o sistema de vida de que ele desfruta, mas uma causa em que ele procure zelar por esse princípio, mas procurando estendê-lo aos demais, no sentido de uma elevação do nível de vida, não com nivelamento por baixo, mas com nivelamento pelo médio, como se faz hoje nos Estados Unidos. Não pensem os senhores que os Estados Unidos são a república liberal que muitos pensam. São muito mais severos os americanos no sentido da fiscalização que existe nas classes, nas atividades das classes produtoras, e que nem sempre são justificáveis, que aterraria os senhores se fosse trazido ao conhecimento dos senhores, sobretudo no que se refere a monopólio de preços e a taxas. Nós estamos vendo que está se impondo no nosso país, e com elementos que frequentam diariamente as nossas reuniões, e não há uma palavra de censura para isso, de modo que é preciso que haja uma revisão geral. Nós não devemos nos empenhar numa luta para apenas assegurar o Estado democrático, do qual nós desfrutamos vantagens ou privilégios, que nos aponta a toda hora, mas no sentido de assegurar e de estender essas vantagens ou privilégios a todos aqueles que se mostram competentes ou preparados para essa conquista. De modo que essas são as palavras que eu deveria proferir antes de ler aos senhores aquilo que à mesa parece deva ser o encerramento dessa reunião, que foi mais uma conversa informal e de alertamento de deveres, porque em regra nós nos reunimos para discutir direitos feridos, e agora nós devemos discutir deveres. Nós temos deveres para com a sociedade, para com a nação, e esses deveres não têm sido observados. Aquilo que nós apontamos com reivindicações injustas, por falta de cumprimento de dever nas classes trabalhadoras do país, nós também não temos cumprido historicamente o nosso papel no sentido do cumprimento de deveres que nos compete como dirigentes da nação,
porque nós participamos da minoria dirigente e temos orgulho em participar, mas sentimos que nós não temos estado à altura dos acontecimentos. E agora o desafio está lançado. A mesa propõe, como encerramento, o ambiente não comporta maiores discussões, porque os problemas são todos aflorados. Ninguém aqui é ignorante do que é preciso fazer. É preciso que cada um vá para a sua terra e faça. Primeiro, reconhecer a necessidade da ação conjunta das classes produtoras para combater as causas, a situação crítica que atravessa o país, bem como para o consequente recolhimento de recursos. E aqui eu devo alertar os senhores para o seguinte, que é vergonha nossa. Há dias foi-me trazido um problema por uma atividade econômica. E eu disse que ela precisava ir para a imprensa para esclarecer a opinião pública que estava envenenada. E recebi a seguinte resposta: nós não temos meios. Ao mesmo tempo que ele me havia comunicado que os operários que reivindicavam aquelas vantagens tinham em conta 120 mil contos. E nós, homens da riqueza, detentores do poder econômico, não temos meios. Isso deve envergonhar-nos, não há outro verbo. Segundo, reconhecer em particular a necessidade de uma ação imediata e especial nas próximas e decisivas eleições. Terceiro, aprovar o esquema de coordenação proposto para as classes produtoras e distribuído aos presentes. Quarto, solicitar do Conselho Nacional de Coordenação, que é esse que preside esta mesa, e são os presidentes dos órgãos de âmbito nacional, que no mais breve prazo envie diretrizes aos órgãos regionais. Quinto, delegar à mesa a tarefa de elaboração da nota a ser divulgada sobre a reunião. Como homens práticos, a meu ver, isso traduz o resultado dos nossos trabalhos de hoje. De modo que eu vou submetê-los à discussão e peço aos senhores que não discutam, porque em seguida eu vou submetê-la à aprovação.